Em 1929, quando Florence Scovel Shinn já era reconhecida como uma das maestras espirituais mais poderosas de Nova York, ela revelou a seus alunos mais próximos a existência de um objeto físico específico que havia sido fundamental para desbloquear as portas da prosperidade em sua própria vida. Este não era um objeto de sorte, nem um amuleto místico, mas um objeto bíblico que havia passado despercebido por séculos por sua aparente simplicidade. Florence havia guardado esse segredo por mais de uma década, pois compreendia que em mãos incorretas, ou usado com motivações equivocadas, esse objeto poderia gerar efeitos contrários aos desejados. Mas ela havia documentado meticulosamente como, quando usado corretamente e com intenções puras, esse objeto ativava os princípios divinos da abundância de maneira tão consistente que parecia impossível que funcionasse. O que você está a ponto de descobrir mudou para sempre a relação de Florence com a prosperidade material e pode abrir para você portas de abundância que permaneceram fechadas por anos. Sou seu anfitrião e durante anos tenho estudado os arquivos mais íntimos de Florence Scovel Shinn, essa extraordinária mestra espiritual que transformou a compreensão da prosperidade cristã no século XX. Florence não era apenas uma escritora inspiracional. Era uma mulher que havia experimentado pessoalmente a transição da escassez para a abundância e havia descoberto as leis espirituais exatas que governam essa transformação. No inverno de 1918, Florence atravessava um dos períodos mais difíceis de sua vida. Seu marido havia falecido. Seus rendimentos como pintora eram inconsistentes e ela enfrentava a possibilidade real de perder sua casa. Foi durante esse tempo de desespero que ela fez uma descoberta que mudaria não apenas sua vida, mas também a compreensão de milhares de pessoas sobre como a fé prática pode manifestar prosperidade material. Em uma busca desesperada nas Sagradas Escrituras, Florence encontrou referências repetidas a um objeto específico, que parecia estar conectado consistentemente com histórias de provisão divina, abertura de caminhos e manifestação da abundância. O que começou como um estudo bíblico se tornou um experimento prático que produziu resultados tão dramáticos que Florence inicialmente duvidou em registrá-los. Hoje você vai conhecer este objeto oculto, o método exato que Florence desenvolveu para ativar seu poder e as histórias reais de transformação que ela documentou ao longo de mais de 20 anos usando esse segredo. Florence Scovel Shinn havia chegado à sua descoberta não através de tradições místicas ou ensinamentos ocultos, mas por meio de um estudo meticuloso das Escrituras. Durante as longas noites de inverno de 1918, quando lutava contra a preocupação financeira, Florence havia começado a catalogar todas as passagens bíblicas que mencionavam provisão divina, abertura de caminhos e manifestação da abundância em seu diário pessoal, datado de 22 de fevereiro de 1919. Florence escreveu: "Descobri algo extraordinário. Existe um objeto físico que aparece uma e outra vez nos relatos bíblicos de prosperidade e abertura de caminhos. Não é coincidência. Este objeto parece ser uma chave espiritual que Deus colocou em sua palavra para aqueles que têm olhos para ver." O objeto que Florence havia identificado era a chave física, mas não qualquer chave, mas chaves específicas que haviam sido consagradas e usadas de acordo com princípios bíblicos que Florence havia descoberto dispersos ao longo das Escrituras. Florence havia rastreado o simbolismo e o uso prático das chaves através de toda a Bíblia, descobrindo um padrão consistente que conectava as chaves físicas com autoridade espiritual, abertura de portas fechadas e acesso à provisão divina.
No Antigo Testamento, Florence encontrou referências a chaves em contextos de autoridade e administração. Em Isaías 22:22, Deus declara: "E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, fechará, e ninguém abrirá." Florence viu neste versículo a conexão entre chaves físicas e autoridade espiritual, para abrir o que havia estado fechado. Nas ensinanças de Jesus, Florence prestou atenção especial a Mateus 16:19, onde Jesus diz: "E a ti darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus." Para Florence, isso estabelecia que as chaves representavam autoridade divina, delegada para abrir e fechar, ligar e desligar. No Apocalipse, Florence estudou Apocalipse 3, 7 e 8, onde Jesus se descreve como aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E diz: "Coloquei diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar." Florence viu aqui a conexão direta entre as chaves de Cristo e as portas de oportunidade. Baseando-se em seu estudo bíblico, Florence desenvolveu um método específico para consagrar uma chave física que servisse como ponto de contato para ativar os princípios divinos da abundância. Esse não era um ritual supersticioso, mas uma aplicação prática de princípios bíblicos que ela havia identificado. Seleção da chave. Florence instruía que a chave devia ser nova, nunca usada para abrir qualquer fechadura física. "Esta chave", explicava ela, "deve representar possibilidades não exploradas, caminhos não tentados, portas ainda não abertas no reino espiritual." A chave poderia ser de qualquer metal, mas Florence recomendava bronze ou latão, se possível, conectando-se com as referências bíblicas ao bronze como símbolo de força e durabilidade. O tamanho não importava, mas devia ser pequena o suficiente para ser portada confortavelmente. Consagração da chave. Florence havia desenvolvido uma cerimônia específica de consagração, que conectava a chave física ao seu propósito espiritual. Esta cerimônia se baseava em princípios de dedicação encontrados ao longo das Escrituras. Preparação espiritual. A pessoa devia jejuar por 24 horas antes da consagração, para assegurar clareza espiritual e sinceridade de motivos. Limpeza física. A chave devia ser lavada cuidadosamente com água limpa, enquanto se orava o Salmo 51, 7. "Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve." Oração de consagração. Florence havia desenvolvido uma oração específica baseada nos versículos bíblicos sobre chaves. Pai Celestial, seguindo o exemplo das chaves de autoridade que aparecem em tua palavra, consagro esta chave física como um ponto de contato para o teu poder de abertura em minha vida. Assim como o Senhor deu as chaves do reino aos seus servos fiéis, eu uso esta chave como símbolo da minha fé, em que o Senhor abre portas que nenhum homem pode fechar. Declaro que esta chave representa minha autoridade em Cristo para abrir portas de oportunidade, provisão e bênção que o Senhor preparou para mim. E cada vez que eu a veja ou a toque, minha fé se fortaleça na tua capacidade de abrir caminhos onde não os há. Em nome de Jesus, aquele que tem as chaves de Davi e abre portas que ninguém pode fechar, consagro esta chave para a tua glória e para manifestar tua abundância em minha vida. Amém. Ativação diária da chave. Uma vez consagrada, Florence ensinava um método específico para usar a chave diariamente como ferramenta de fé para abrir portas de prosperidade. Ritual matutino, 5 minutos. Toda manhã, Florence segurava a chave em sua mão direita enquanto declarava: "Em nome de Jesus,
aquele que me deu as chaves do reino. Declaro que hoje se abrem portas de oportunidade, provisão e bênção em minha vida. Uso esta chave como símbolo da minha fé em que Deus abre caminhos onde não os há. Visualização específica. Para 3 minutos. Florence visualizava especificamente quais portas precisava que se abrissem. Portas de trabalho, de vendas, de relacionamentos benéficos, de saúde, de reconciliação. Para cada área, ela segurava a chave e declarava: pela fé, abro esta porta no reino espiritual, crendo que se manifestará no reino físico. Decreto de autoridade. 2 minutos. Baseando-se em Mateus 16:19. Florence declarava: o que eu desatar na terra será desatado no céu. Desato toda restrição sobre minha abundância. Desato toda limitação sobre minhas oportunidades. Desato todo bloqueio sobre minha prosperidade. E ligo à minha vida a provisão divina, oportunidades perfeitas e bênção multiplicada. Os resultados documentados do método da chave. Os diários privados de Florence contêm documentação detalhada de mais de 500 casos em que ela aplicou este método, tanto em sua própria vida quanto na de seus alunos, com resultados que confirmam a extraordinária eficácia desta abordagem. Resultados que comprovam a força da fé. A fé inabalável em Deus. A transformação pessoal de Florence. Nos 6 meses após começar a usar sua chave consagrada, Florence experimentou uma transformação financeira que ela mesma descreveu como milagrosa. Sua renda como pintora triplicou. Recebeu comissões inesperadas de clientes que não havia contatado e lhe ofereceram oportunidades de ensino que proporcionaram renda estável pela primeira vez em anos. Não posso atribuir essas mudanças a nada que tenha feito de diferente externamente, escreveu Florence em março de 1919. Minhas habilidades artísticas não melhoraram subitamente. Minhas técnicas de marketing não mudaram. Meus contatos continuaram os mesmos. Mas, de alguma maneira, portas que haviam estado fechadas por anos começaram a abrir-se com facilidade natural. Uma facilidade natural, guiada pela fé. O caso de Margarida Thompson. Do desemprego à empresa próspera. Margarida Thompson era uma secretária de 42 anos que havia perdido o emprego durante a recessão de 1921. Após 8 meses de busca infrutífera, Margarida contatou Florence em desespero, tendo esgotado suas economias e enfrentando a ameaça de despejo. Florence ensinou a ela o método da chave da prosperidade, mas com uma adaptação específica para sua situação. Em vez de apenas visualizar portas de emprego se abrindo, Florence instruiu Margarida a visualizar especificamente a porta do trabalho perfeito que Deus havia preparado para ela. Margarida seguiu o método religiosamente por 3 semanas. Em seu diário, escreveu: no início, eu me sentia boba segurando uma chave e falando de portas que se abriam. Mas Florence me havia alertado que a fé, muitas vezes, se sente estranha no início. Especialmente quando não estamos acostumados a agir como se acreditássemos que Deus realmente responde às nossas orações. No 23º dia, Margarida recebeu uma ligação telefônica de uma mulher que havia ouvido falar dela através de uma cadeia de contatos que ela não conseguia rastrear completamente. Essa mulher, Dona Elizabeth Hartwell, estava procurando alguém para ajudá-la a organizar e administrar suas múltiplas propriedades e investimentos. O mais surpreendente, escreveu Margarida, era que a Dona Elizabeth Hartwell me ofereceu exatamente o tipo de trabalho que eu havia estado visualizando. Responsabilidades variadas que usariam todas as minhas habilidades. Horário flexível que me permitiria perseguir outros interesses e um salário que era o dobro do que eu havia ganhado em meu emprego anterior. Mas a história não terminou aí.
trabalhando com a dona Elizabeth Hartwell. Margarida aprendeu tanto sobre investimentos e administração de propriedades que, em 2 anos, havia estabelecido sua própria empresa de consultoria, empregando 5 pessoas e ganhando mais dinheiro do que havia imaginado possível. A chave de Florence não apenas me abriu a porta para um emprego, refletiu Margarida anos depois. Ela me abriu a porta para descobrir capacidades e oportunidades que eu nem sequer sabia que existiam. O caso de Roberto Harrison. Abertura de mercados internacionais. Roberto Harrison era um importador de artesanato que havia estado tentando sem sucesso por 3 anos estabelecer conexões comerciais na Europa. As barreiras de idioma, as diferenças culturais e a falta de contatos confiáveis haviam bloqueado consistentemente seus esforços. Depois de aprender o método da chave de Florence, Roberto adaptou as visualizações para se concentrar especificamente em portas de conexão internacional. Toda manhã, ele segurava sua chave consagrada e declarava: "Em nome de Jesus, abro portas de entendimento, confiança e oportunidade comercial entre nações." Durante 2 meses, Roberto não viu mudanças evidentes, mas persistiu no método por fé. Em sua correspondência com Florence, escreveu: "Algumas manhãs me sinto como se estivesse brincando de um jogo infantil. Mas outras manhãs, quando seguro a chave, sinto uma convicção genuína de que algo está se movendo no reino espiritual, embora não possa vê-lo fisicamente ainda." No 3º mês, Roberto recebeu uma carta inesperada de um distribuidor em Paris que havia obtido seu nome através de uma cadeia de referências que começou com um encontro casual em um café de Nova York entre 2 pessoas que não tinham razão aparente para falar sobre importação de artesanato. Essa conexão inicial se tornou uma rede de distribuidores em 7 países europeus. O mais notável, escreveu Roberto, não era apenas que as oportunidades comerciais se abriram, mas a facilidade com que os relacionamentos se desenvolveram. Era como se as barreiras de idioma e cultura que haviam sido obstáculos por anos, de repente tivessem se dissolvido. Dentro de 5 anos, Roberto tinha uma das empresas de importação mais bem-sucedidas da costa leste, com escritórios em 3 continentes. Os segredos avançados do método da chave. Em seus escritos mais íntimos, Florence revelou técnicas adicionais que tornavam o método da chave ainda mais eficaz para situações específicas. Chaves especializadas para diferentes tipos de portas. Florence havia desenvolvido a prática de ter múltiplas chaves consagradas para diferentes aspectos da vida. A chave dourada, ou pintada de dourado, especificamente consagrada para portas de prosperidade financeira e oportunidades de negócios. A chave prateada, ou pintada de prateado, consagrada para portas de relacionamentos, casamento e conexões familiares. A chave de bronze, consagrada para portas de saúde, cura e vitalidade física. A chave de ferro, consagrada para portas de proteção, segurança e resolução de problemas legais. Cada tipo de porta, explicava Florence, ressoa com uma frequência espiritual específica. Usar chaves especializadas nos permite nos sintonizar com mais precisão aos princípios divinos que governam diferentes aspectos da vida. O método da chave mestra. Para situações complexas que envolviam múltiplos tipos de portas, Florence havia desenvolvido o que chamava de método da chave mestra. Isso envolvia uma chave especial, tipicamente maior que as outras, que era consagrada com autoridade sobre todas as áreas da vida. A oração para a chave mestra era mais extensa. Pai Celestial, assim como Jesus declarou que tem as chaves da morte e do Hades, e as chaves de Davi que abrem o que ninguém pode fechar, consagro esta chave mestra
como símbolo da minha participação em sua autoridade total. Que esta chave represente a minha fé de que não há porta em minha vida que tu não possas abrir. Não há obstáculo que tu não possas remover. Não há limitação que tu não possas transformar em oportunidade. O ritual das portas específicas. Florence também havia desenvolvido um ritual avançado para situações em que era necessário abrir uma porta específica e bem definida. Este ritual envolvia escrever exatamente qual porta precisava ser aberta em um pequeno papel, amarrar esse papel à chave com um fio branco e carregá-lo por 7 dias, enquanto o ritual diário era realizado. Quando somos específicos sobre quais portas queremos que se abram, ensinava Florence, damos a Deus algo concreto com o qual trabalhar. A fé vaga produz resultados vagos, mas a fé específica produz milagres específicos. Os princípios divinos para o uso correto das chaves. Florence havia identificado princípios específicos que deveriam ser seguidos para que o método funcionasse corretamente. Princípio Mabra 1, motivação pura. As chaves da abundância só funcionam quando nossas motivações estão alinhadas com o coração de Deus, escrevia Florence. Se usarmos as chaves para alimentar a cobiça, a ambição egoísta ou o desejo de prejudicar os outros, as portas que se abrem eventualmente se fecharão com ainda mais força. Florence exigia que seus alunos examinassem honestamente suas motivações antes de consagrar qualquer chave. Era para servir melhor aos outros? Para ser um melhor administrador dos recursos de Deus? Para ter mais capacidade de dar e abençoar? Se as respostas fossem não, Florence recomendava esperar até que o coração estivesse corretamente alinhado. Princípio Mercala 2. Gratidão constante. Cada porta que se abre é um presente de Deus, ensinava Florence. Devemos manter um coração grato, não apenas depois que as portas se abrirem, mas durante todo o processo de esperar que elas se abram. Florence instruía que cada vez que alguém usasse sua chave, deveria começar agradecendo pelas portas que já haviam sido abertas no passado, antes de pedir que novas portas se abrissem. Princípio Mabra 3. Ação correspondente. Deus abre portas, mas nós devemos passar por elas, observava Florence. De nada adianta uma porta se abrir se não temos a fé e a coragem para entrar por ela. Florence havia notado que muitas pessoas oravam por oportunidades, mas depois as ignoravam quando apareciam, especialmente se vinham de maneiras diferentes daquelas que haviam imaginado. Ela instruía seus alunos a estarem constantemente alertas para portas que pudessem estar se abrindo de maneiras inesperadas. Princípio número 4. Persistência sem desespero. A fé persistente é diferente da insistência desesperada, explicava Florence. A fé persistente mantém uma calma confiança de que Deus abrirá as portas no seu tempo perfeito. A insistência desesperada tenta forçar as portas antes de ser o momento certo. Florence ensinava que o método da chave exigia um equilíbrio delicado, persistência diária no ritual, mas desapego pacífico em relação ao tempo específico dos resultados. Os testemunhos mais extraordinários do poder das chaves. Os arquivos de Florence contêm alguns dos testemunhos mais surpreendentes de abertura de portas impossíveis que já foram documentados. O caso do Dr. Samuel Mitchell. Portas abertas no Vaticano. O Dr. Samuel Mitchell era um acadêmico bíblico que sonhara durante anos com acesso aos manuscritos antigos, guardados na biblioteca particular do Vaticano. Como um protestante americano sem conexões católicas, isso parecia um objetivo impossível. Depois de aprender o método de Florence, o Dr. Mitchell consagrou uma chave especificamente para portas de acesso a conhecimento bíblico preservado. Durante 18 meses, ele seguiu o ritual diariamente, visualizando especificamente o momento em que teria acesso a documentos
que poderiam revolucionar a compreensão bíblica moderna. A série de coincidências que levaram à realização desse sonho foi tão complexa que o Dr. Mitchell escreveu um livro inteiro documentando os eventos. Envolveu um encontro casual em uma conferência acadêmica, uma conversa em um trem com um cardeal italiano, uma recomendação de um professor que o Dr. Mitchell não sabia que tinha conexões vaticanas, e finalmente um convite pessoal do Papa para passar 6 meses estudando na biblioteca particular. Não consigo explicar cientificamente como o método da chave pode ter orquestrado eventos tão complexos, envolvendo tantas pessoas em diferentes países, escreveu o Dr. Mitchell. Mas posso testemunhar que cada passo do processo pareceu sobrenatural em seu tempo e coordenação. O caso de Eleanor Walsh, reunião familiar, após 20 anos. Eleanor Walsh havia sido separada de sua irmã durante a Primeira Guerra Mundial, quando sua família fugiu da Europa. Durante 20 anos, Eleanor tentara sem sucesso encontrar qualquer vestígio de sua irmã Catherine, até mesmo contratando investigadores particulares, sem resultados. Florence adaptou o método da chave especificamente para portas de reunião familiar. Eleanor consagrou sua chave com orações específicas para encontrar sua irmã, e durante 2 anos seguiu o ritual diariamente. O processo que levou ao reencontro envolveu uma sequência de eventos que começou quando Eleanor decidiu espontaneamente visitar uma exposição de arte em Boston. Lá, reconheceu um estilo de pintura idêntico ao de sua irmã. Ao perguntar sobre a pintora, descobriu que era uma mulher que havia mudado seu nome, mas cuja descrição coincidia exatamente com a de Catarina. Havia literalmente milhares de exposições de arte em dúzias de cidades que eu poderia ter visitado naquele dia, escreveu Eleanor. Mas algo me levou especificamente a essa exposição, a essa sala, a essa pintura, no momento exato em que a organizadora estava presente para me dar a informação de que eu precisava. A reunião entre as irmãs foi tão emocionante que vários jornais a cobriram como uma história de milagre moderno. O legado moderno do método da chave. Embora Florence nunca tenha publicado completamente esse método durante sua vida, ele foi preservado e transmitido discretamente ao longo de décadas por uma rede de seus alunos mais dedicados. Na era moderna, o método foi adaptado para novos tipos de portas que não existiam no tempo de Florence. Adaptações contemporâneas do método. Portas digitais. Empreendedores modernos adaptaram o método para abrir portas no mundo digital, oportunidades online, conexões em redes sociais e visibilidade na internet. Portas educacionais. Estudantes e acadêmicos usaram o método para acesso a universidades, bolsas de estudo e oportunidades de pesquisa. Portas de saúde. Pessoas enfrentando desafios médicos adaptaram o método para abrir portas a tratamentos eficazes, médicos competentes e recursos de saúde. Portas criativas. Artistas, escritores e músicos usaram o método para abrir portas a galerias, editoras e oportunidades de apresentações. Os princípios universais por trás do método da chave. Florence havia identificado que o poder do método não estava na chave física em si, mas nos princípios espirituais universais que a chave ajudava a reativar. Princípio número 1. A fé tangível. Deus nos criou como seres físicos e espirituais, escrevia Florence. Precisamos de pontos de contato físicos para ajudar nossa fé a se tornar tangível e específica. A chave serve como âncora física para realidades espirituais. Florence havia observado que as pessoas que usavam objetos físicos consagrados como pontos de contato para a fé tipicamente experimentavam resultados mais consistentes do que aqueles que tentavam manter a fé puramente mental. Princípio tabla 2. A declaração de autoridade.
Quando seguramos a chave e declaramos que as portas se abrem, explicava Florence, estamos exercendo a autoridade espiritual que Cristo nos delegou. Não estamos implorando que algo aconteça. Estamos declarando que acontecerá com base em nossos direitos como filhos de Deus. Este princípio se baseava na compreensão de Florence de que os crentes têm autoridade delegada para atar e desatar na terra o que já foi decidido no céu. Princípio número 3. A expectativa ativa. A diferença entre esperança passiva e fé ativa, ensinava Florence, é que a fé ativa toma passos específicos com base na convicção de que o pedido já foi concedido no reino espiritual. O ritual diário com a chave mantinha as pessoas em um estado de expectativa ativa, constantemente atentas para reconhecer quando as portas começassem a se abrir. Princípio número 4. A persistência inteligente. A persistência inteligente, explicava Florence, significa continuar com fé constante enquanto permanecemos flexíveis sobre como e quando os resultados se manifestarão. O método da chave ensinava persistência na fé, mas flexibilidade nas expectativas específicas sobre como as oportunidades apareceriam. Os erros comuns que bloqueiam o poder das chaves. Ao longo dos anos ensinando esse método, Florence identificou erros específicos que impediam que ele funcionasse eficazmente. Erro número 1. Usar a chave como amuleto da sorte. A chave não é um objeto mágico, alertava Florence. Seu poder vem de sua função como ponto de contato para apatar a fé genuína em Deus. Quando a tratamos como um amuleto da sorte, perdemos a conexão espiritual que a torna eficaz. Florence havia observado que as pessoas que carregavam a chave constantemente, como se fosse um talismã, tipicamente experimentavam menos resultados do que aqueles que a usavam especificamente durante momentos dedicados de oração e declaração. Erro número 2. Impaciência com o tempo divino. Deus abre portas em seu tempo perfeito, não no nosso tempo preferido, ensinava Florence. Quando nos tornamos impacientes e começamos a tentar forçar as portas, interferimos no processo divino. Florence documentou que as pessoas que mantiveram a fé paciente por períodos mais longos tipicamente experimentaram aberturas mais dramáticas e duradouras do que aqueles que se desesperaram após semanas ou meses. Erro número 3. Enfocar-se apenas em portas materiais. As portas mais importantes que Deus quer abrir, observava Florence, frequentemente são portas de caráter, sabedoria e maturidade espiritual. Se nos focamos apenas em portas de prosperidade material, podemos perder as bênçãos maiores que Ele quer nos dar. Florence ensinava que era crucial incluir orações por portas de crescimento pessoal e espiritual, não apenas por oportunidades materiais. Erro número 4. Esquecer a responsabilidade que vem com as portas abertas. Cada porta que Deus abre, escrevia Florence, vem com responsabilidades correspondentes. Se não estamos preparados para administrar sabiamente as oportunidades que pedimos, elas podem se tornar pesos em vez de bênçãos. Florence instruía seus alunos a orar não apenas por portas abertas, mas também pela sabedoria e força para passar por elas responsavelmente. Testemunhos modernos do método da chave. Embora Florence tenha falecido em 1940, o método que ela desenvolveu continuou produzindo resultados extraordinários para aqueles que o aplicaram fielmente. O caso de Jennifer Martinez, de mãe solteira a empresária de sucesso, 1995. Jennifer Martinez era uma mãe solteira de 2 filhos que trabalhava em empregos de salário mínimo para sobreviver. Depois de descobrir os escritos de Florence, por meio de uma biblioteca local, Jennifer adaptou o método da chave para sua situação moderna. Jennifer consagrou uma pequena chave especificamente
para portas de estabilidade financeira e oportunidade empresarial. Durante 18 meses, ela seguiu o ritual diariamente, enquanto trabalhava em vários empregos para sustentar sua família. O processo que levou à transformação de Jennifer começou quando ela sentiu uma impressão durante seu ritual matutino de que devia aprender sobre computadores. Era 1995, quando os computadores pessoais estavam apenas começando a se tornar comuns, e Jennifer não tinha experiência técnica. Seguindo a impressão, Jennifer se matriculou em aulas noturnas de computação em um colégio comunitário local. Durante essas aulas, ela reconheceu que muitas pequenas empresas precisavam de ajuda com tarefas básicas de computação, mas não podiam pagar funcionários em tempo integral. Jennifer começou um serviço de consultoria de computação, trabalhando em casa à noite e nos fins de semana. Em 2 anos, ela tinha clientes suficientes para deixar seus outros empregos. Em 5 anos, empregava 12 pessoas e havia expandido sua empresa para serviços de marketing digital. A chave de Florence não me deu habilidades técnicas que eu não tinha, refletiu Jennifer anos depois. Mas, de alguma forma, me abriu as portas para ver oportunidades que estavam lá o tempo todo, esperando que alguém com a visão correta as reconhecesse. O caso de Davi Silva, Reconciliação Familiar Internacional, 2003. Davi Silva havia imigrado para os Estados Unidos vindo do Brasil em 1989, deixando para trás sua família devido a desentendimentos políticos que haviam criado uma ruptura dolorosa. Durante 14 anos, Davi havia tentado sem sucesso restabelecer contato com seu pai, que se recusava a responder cartas ou chamadas telefônicas. Depois de aprender sobre o método de Florence, por meio de um amigo cristão, Davi consagrou uma chave especificamente para portas de reconciliação familiar, através de barreiras culturais e políticas. Durante 3 anos, Davi seguiu o ritual fielmente, orando todas as manhãs por seu pai e visualizando o momento da reconciliação. Em 2006, Davi sentiu uma forte impressão de que devia escrever uma carta diferente. Desta vez, focando completamente em expressar amor e respeito por seu pai, sem mencionar as diferenças políticas que os haviam separado. Davi escreveu a carta em caligrafia cursiva, algo que não fazia há anos, e a enviou junto com fotos de seus filhos que seu pai nunca havia conhecido. Também incluiu uma pequena chave de bronze como símbolo de que as portas de seu coração sempre estiveram abertas para seu pai. 6 semanas depois, Davi recebeu uma ligação de sua irmã no Brasil, informando que seu pai havia começado a chorar ao ler a carta e que queria que Davi voltasse para casa para uma visita. A reunião familiar que se seguiu não apenas curou o relacionamento entre Davi e seu pai, mas também abriu portas para que Davi estabelecesse um negócio de importação-exportação que conectava empresas americanas e brasileiras, utilizando as conexões familiares que havia recuperado. O caso de Sofia Santos. Cura após anos de doença crônica, 2010. Sofia Santos havia lutado contra a fibromialgia por 8 anos. Uma condição que havia limitado severamente sua capacidade de trabalhar e manter relacionamentos normais. Depois de esgotar tratamentos médicos convencionais e alternativos sem melhorias significativas, Sofia se sentiu atraída a explorar aspectos espirituais da cura. Por meio de um grupo de estudo bíblico, Sofia aprendeu sobre o método da chave de Florence e o adaptou especificamente para portas de cura integral, espírito, alma e corpo. Sofia consagrou uma pequena chave de prata e seguiu o ritual diariamente por 2 anos. Durante esse tempo, ela também começou a orar especificamente por discernimento sobre fatores que poderiam estar contribuindo para sua condição, que não havia considerado antes. Durante seu 2º ano usando o método,
Sofia começou a receber impressões sobre mudanças específicas na dieta, exercícios e manejo do estresse. Mas, mais significativamente, começou a reconhecer padrões emocionais e espirituais que pareciam estar conectados com as crises de sua condição. O processo de cura foi gradual, mas consistente. Sofia começou a identificar e resolver conflitos relacionais não resolvidos, traumas emocionais da infância que não havia processado completamente e padrões de perfeccionismo que criavam estresse crônico em seu corpo. No 3º ano, Sofia estava essencialmente livre de sintomas e havia retornado ao trabalho em tempo integral. Mais importante, havia desenvolvido uma compreensão da conexão entre bem-estar espiritual, emocional e saúde física, o que a levou a se tornar conselheira de cura integral. A chave de Florence não me curou diretamente, explicou Sofia, mas me abriu portas para entender aspectos da minha condição que os médicos nunca haviam explorado. E me deu a fé para buscar a cura de maneiras que eu nunca havia considerado antes. As variações culturais do método da chave. À medida que o método de Florence se espalhou por diferentes culturas e países, desenvolveu adaptações interessantes que respeitam as tradições locais, enquanto mantém os princípios bíblicos fundamentais. Adaptação brasileira. Em comunidades brasileiras, o método tem sido integrado com tradições de bênção de objetos religiosos, mantendo o enfoque bíblico, mas incorporando elementos de reverência cultural a objetos sagrados, muitas vezes associado à fé e devoção a santos populares. Adaptação asiática. Em comunidades asiático-americanas, o método foi combinado com valores confucionistas de respeito familiar e social, focando especialmente em abrir portas que beneficiem não apenas o indivíduo, mas toda a família e comunidade. Adaptação africana. Em comunidades afro-americanas, o método tem sido conectado com tradições de testemunhos de libertação, enfatizando o poder de Deus para abrir portas que sistemas de opressão tentaram fechar. A ciência espiritual. Por trás do método da chave. Em seus escritos mais profundos, Florence explorou por que acreditava que o método funcionava de maneira tão consistente. A lei da correspondência. Como é em cima, é embaixo. Citava Florence do princípio hermético que havia encontrado refletido nos ensinamentos de Jesus. Quando declaramos que as portas estão abertas no reino espiritual, essa realidade deve se manifestar no reino físico. A lei da expectativa. Aquilo que esperamos consistentemente com fé se torna um ímã para experiências correspondentes. Observava Florence. A chave mantém nossa expectativa focada e específica. A lei da atração divina. Quando nos alinhamos com a vontade de Deus para nossas vidas, escrevia Florence, nos tornamos ímãs para as oportunidades e conexões que Ele preparou para nós. A lei da ação inspirada. Florence explicava, o método da chave não substitui a ação humana, mas a guia para os esforços mais eficazes, nos momentos mais oportunos. Chamada a ação final, 16-30-18, já. O objeto oculto que Florence Scovel Shinn descobriu não é apenas uma relíquia histórica fascinante. É uma ferramenta espiritual prática, tão eficaz, hoje quanto há um século. As leis espirituais não mudam, e as portas que Deus pode abrir em sua vida são ilimitadas, quando você aprende a exercer a autoridade que Ele já lhe deu. Se você tem enfrentado portas fechadas em sua vida, portas de oportunidade, de abundância, de relacionamentos, de cura, de propósito, então este método pode ser exatamente a chave que você precisa. Mas lembre-se, não é a chave física que tem poder. É sua fé,
ativada através da chave, que se conecta ao poder ilimitado de Deus. O método da chave não é magia, é fé prática, baseada em princípios bíblicos sólidos. Requer constância, paciência e, acima de tudo, um relacionamento genuíno com Deus, buscando a sua vontade acima de nossos desejos egoístas. Eu o convido a experimentar este método durante os próximos 30 dias. Pegue uma chave nova. Dedique tempo para consagrá-la apropriadamente e estabeleça um ritual diário de declaração e fé. Mas faça-o com o coração puro, buscando não apenas o que você quer, mas o que Deus quer para você. Mantenha um diário das portas que começarem a se abrir, das oportunidades que surgirem, das conexões que se desenvolverem. Florence acreditava firmemente que quando aplicamos corretamente as leis espirituais, os resultados são tão consistentes que podem ser documentados e estudados. E se este conteúdo abriu sua compreensão sobre como a fé prática pode manifestar mudanças reais em sua vida, se você sente que Florence lhe ensinou segredos que podem transformar seu relacionamento com as oportunidades e a abundância, considere apoiar este canal com um Super Thanks. Seu Super Thanks não é apenas apoio econômico, é uma declaração de fé. De que você crê no poder de Deus para abrir portas em sua própria vida. É uma semente plantada no reino espiritual, que retorna a você como colheita de oportunidades abertas. Lembre-se, quando damos para apoiar a propagação de verdades espirituais, nos alinhamos com as leis divinas de semeadura e colheita que Florence ensinava. O método está aqui. O objeto foi revelado. As portas estão esperando para serem abertas. Florence lhe mostrou a chave. Agora depende de você decidir se vai usá-la com a fé, a constância e a pureza de coração que ativam seu poder. Que Deus abra para você portas que nenhum homem pode fechar. E que o método da chave de Florence se torne o começo de uma vida cheia de oportunidades divinas, que superam tudo o que você pode pedir ou imaginar. As chaves do reino estão em suas mãos. Use-as sabiamente.